e falando sobre Campeonato Rondoniense 2025, entre outros assuntos também relacionados ao esporte. Nós vamos entrar em destaque aqui no nosso quadro de hoje, que é O Assunto É. E para iniciar nesses destaques, principalmente agora de 2025, eu recebo aqui nos estúdios o secretário adjunto da Sejusel aqui do estado de Rondônia, Paulo Igor. Ele que vai estar falando um pouco sobre as ações que já começaram e serão realizadas também no decorrer do ano de 2025. Paulo, seja muito bem-vindo à nossa programação, ao Band Cidade. Como é que está aí já a expectativa? Nós acabamos de assistir agora há pouco a matéria sobre o Campeonato Rondoniense, muita expectativa. Eu já vou começar aqui contigo, uma pergunta que não se cala, uma pergunta que não se cala. Como é que vai ser realizado o Campeonato Rondoniense agora de 2025, com essa reforma que está acontecendo lá no estádio Aloysio Ferreira? Então, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Eliane. Boa tarde aos telespectadores aí do Band Cidade. Agradecer primeiramente a oportunidade. Esse espaço é sempre importante para que a gente fale com a sociedade, né, fale com os meios de comunicação, né, para passar um panorama de quais são as ações, de quais são as prioridades que a gente vai adotar enquanto gestão na Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer. Sua primeira pergunta sobre o campeonato, sobre o estádio Aloysio Ferreira, acredito que é uma pergunta salutar, porque é uma dúvida de toda a sociedade. Nós iniciamos um ajuste na acessibilidade do estádio lá em novembro de 2024, né, no final de novembro, tendo em vista algumas situações que foram apontadas pelos órgãos de controle em relação à acessibilidade mesmo ali, de quem precisava acessar o estádio, os cadeirantes, as pessoas com mobilidade reduzida. Esses ajustes estavam sendo feitos, né? A gente está passando pelo período do verão amazônico, a gente sabe que aqui é muita chuva, a gente não consegue, às vezes, dar o prosseguimento no cronograma da forma como foi planejado inicialmente, mas fizemos alguns ajustes, conversamos com os responsáveis pela obra do estádio, né, para que a gente pudesse fazer o ajuste de forma a receber, primeiramente, o jogo da Copa Verde, no qual o Porto Velho é o representante do estado de Rondônia na Copa Verde, e também para que a gente pudesse fazer o recebimento aí desse público para o Campeonato Estadual de 2025. Né? Estamos aí em ajustes, a gente está lá com a força-tarefa, tem uma equipe agora, a gente está aqui na entrevista, mas tem toda uma equipe trabalhando para que a gente possa superar alguns apontamentos que foram feitos, né, pelas forças de segurança, pelo Corpo de Bombeiros e pela Polícia Militar. É importante a gente deixar claro que foram realizados apontamentos na hora de solicitação desses laudos, apontamentos esses que estão sendo superados agora para que a gente possa, né, receber os jogos aí e fazer um estadual que possa agradar todo o público do estado de Rondônia. É uma reforma que já estava prevista, se faz necessário também, né, secretário? Já visto que nós já estamos praticamente já um pouco além da metade do mês, o campeonato já começa, se eu não me engano, já 1º agora de fevereiro. Tem uma previsão para encerrar essas obras? Você acha que vai dar tempo de encerrar essas obras para poder começar o campeonato lá no estádio? Então, nós estamos correndo, né, justamente para que a gente consiga fazer a finalização dessa obra, para que a gente consiga entregar para a sociedade rondoniense aí o estádio, dessa parte de acessibilidade. É importante lembrar, Eliane, que o estádio Aloysio Ferreira, futuramente, ele passará por uma grande reforma, por uma grande estruturação, né? Vai ser transformado no formato de arena, que é um formato mais moderno, que é referência em outros estados, já são arenas que são multiuso, podem receber shows, podem receber outras atrações culturais, além dos eventos esportivos. Né? Eu conversei com o secretário da CEOSP, o secretário Elias, nós tivemos uma agenda, ele falou, Paulo, o processo referente ao estádio, a essa grande reforma que vai acontecer, o investimento, né, feito aí na casa dos 50 milhões, ele já está sendo analisado o edital pela equipe da Superintendência de Licitações. Então, até nisso é bom a gente trazer esse esclarecimento para a sociedade, porque nós não podemos fazer grandes investimentos, tendo em vista que, né, daqui a algum tempo, o estádio ele vai ser praticamente demolido, né? A gente vai ter uma nova estrutura aí moderna que possa realmente trazer um orgulho para nós rondonienses, uma determinação dada pelo governador Coronel Marcos Rocha de que fosse dada prioridade, sabendo a importância do esporte, né? Acho que está até passando aí para o pessoal em casa de como serão aí o projeto, de como vai ser a reestruturação do estádio, para que a gente realmente possa entregar para a sociedade um ambiente, né, acolhedor, um ambiente onde você se sinta confortável, onde os atletas consigam se preparar bem, aproveitando esse momento de crescimento do futebol no estado de Rondônia, né, em relação à região norte. Como foi dito aí na entrevista,
O futebol ele atravessa um momento muito bom, muito bacana, e é importante que a gente esteja preparado também para receber jogos de outras equipes, para que a gente consiga receber times aí da primeira divisão, da segunda divisão, até mesmo jogos aí da seleção brasileira, né, jogos de amistoso, porque a gente sabe que é importante para trazer o público para o estádio e a gente fortalecer a cultura do futebol no nosso estado. Agora, secretário, sempre há hipóteses, precauções e também o plano B. Vamos supor aqui que não dê tempo dessa reforma ser encerrada e dê esse prazo certinho para que o campeonato venha, de fato, acontecer no dia 1º lá no estádio. Há uma segunda alternativa, um outro local para que esse evento de grande porte aqui no estado de Rondônia venha a ser realizado? Eliane, é bom destacar que a questão do mando de campo, ela é de responsabilidade dos clubes, né? É um ajuste feito do clube com a federação. O espaço público ao qual a Sejusel é a detentora e tem a responsabilidade é o estádio Aloysio Ferreira. O nosso compromisso com os clubes, o nosso compromisso com a federação foi de que nós fizéssemos os ajustes que são necessários, finalizássemos essa etapa da acessibilidade, que é uma etapa importantíssima para que a gente possa ter esse público, né, de mobilidade reduzida dentro do estádio. E a gente se comprometeu a fazer essa entrega, né, dentro do prazo aí para o início do estadual. Então, a projeção é de que nós tenhamos, de fato, o estadual sendo executado dentro do estádio Aloysio Ferreira. Ah, que maravilha. Estamos na torcida já, pensamento positivo, sim, que já deu certo. Agora, secretário, eu fiquei um pouquinho curiosa, assim, de repente, se eu puder dar um spoiler. O senhor falou aqui que há essa previsão de fazer uma grande obra no estádio, até a questão de demolição. No mesmo local, ou estão estudando aí uma possibilidade de uma outra localidade para ampliar até mesmo o estádio? Pode dar esse spoiler para a gente? Não, Eliana, o projeto, a previsão do projeto é de realização no mesmo local onde é o Aloysio Ferreira hoje, né? Teremos ali a construção de uma praça, ali onde é a Castanheira, um espaço de convivência para aquele momento anterior ao jogo, onde a população se reúne, né, faz aquela prévia antes de entrar no estádio, o famoso esquenta, o famoso aquecimento, né, esse espaço de convivência bacana. E depois um espaço dentro do estádio. Então, a ideia é de que seja ali onde o estádio se localiza mesmo, na Avenida Farquhar, né? Segundo o secretário Elias, que conduziu essa etapa junto com a equipe de engenharia da CEOSP, uma das ruas que são paralelas ali que cortam ali a Farquhar, elas serão, né, inutilizadas. A gente vai ter ampliação do estádio até essa parte da rua para a formalização dos estacionamentos, para a construção dessa praça ali a Praça da Castanheira, que vai ser chamada, né, daquela árvore centenária. É importante porque é um bem imaterial aqui do nosso estado que realmente já está ali há muito tempo, né? É um ponto de encontro onde é que você vai se encontrar para assistir o jogo, embaixo da Castanheira. Então, a gente tem essa cultura hoje, é importante a gente fortalecer. E a ideia é essa, é de que o estádio seja realmente ali na Avenida Farquhar. Ah, secretário, eu já visualizei aqui, já estava visualizando aqui, olha, que empreendimento enriquecedor, não apenas para Porto Velho, mas também para todo o estado de Rondônia. E, claro, valorizando também a nossa cultura. Nossa, a Castanheira ali, realmente, ela precisa de uma visibilidade ainda mais valorosa e, com certeza, vai ser um ponto de encontro para os porto-velhenses, porque nós sabemos que, até então, apesar de muitos investimentos, ainda Porto Velho carece um pouquinho de entretenimento. E como o senhor bem colocou, fazendo todo esse preparo, todo esse investimento, principalmente no esporte, isso acaba aqui valorizando ainda mais o futebol aqui no nosso estado, chamando mesmo a população para prestigiar. Muito bom, já gostei, já desejo sucesso antecipado aqui, já estou ansiosa para ver como é que será o nosso novo estádio aqui em Porto Velho. Agora, secretário, mudando aqui um pouquinho de assunto, vamos falar sobre os empreendimentos, né? Sobre a questão de projetos, onde mais de 300 projetos culturais foram contemplados pela Lei Paulo Gustavo, somente aqui no estado de Rondônia, um investimento superior a 25 milhões de reais. Como estão sendo feitos os repasses desses recursos? Então, Eliane, é bom ressaltar para a população do estado de Rondônia, principalmente os nossos fazedores de cultura, né, que são público alvo dessa política que foi construída, né, pelo governo federal lá em 2021, né, e finalizada ali em 2022, que é a Lei Paulo Gustavo, né? A gente teve duas grandes possibilidades de transferência de recursos da União para os estados, né, para a celebração de editais junto ao corpo cultural, as pessoas, os agentes culturais, os trabalhadores da cultura,
Nós recebemos o recurso da Lei Paulo Gustavo na ordem de 25 milhões, esse recurso estava no Estado, né, na Secretaria, desde 2023. Né, então, nós tínhamos um prazo limite de devolução desses recursos até dia 15 de janeiro, né, 31 de dezembro a execução e dia 15 de janeiro a devolução à União. Então, é importante falar, a gente está ali interinamente na Secretaria, eu assumi a Secretaria interinamente em dezembro, no início de dezembro praticamente, já com essa grande responsabilidade, porque nós havíamos startado os procedimentos, mas estávamos ali muito em cima do laço, podemos dizer assim, né, com o risco de, inclusive, de devolvermos esse recurso aí para a União. Então, nós saímos de um patamar de execução zero da Lei Paulo Gustavo, praticamente, né, para um patamar de execução de 25 milhões de reais. Então, conseguimos fazer os repasses para os agentes culturais ali até o dia 14 de janeiro, até o dia 15 de janeiro. E os recursos que permaneceram na conta, a gente fez a devolução para a União, mas um valor, né, que comparado com o valor executado, é um valor muito pequeno. Então, nós ficamos muito orgulhosos da atividade que nós fizemos, né, da forma como foi conduzida. A gente conversou, houve uma transparência muito grande com o pessoal da cultura, com os trabalhadores, né, havia uma expectativa muito grande em relação à Lei Paulo Gustavo e, além da expectativa muito grande, havia uma cobrança muito grande, né, em cima da Secretaria em relação a esses repasses e, de fato, nós entendemos essa necessidade, né, nós entendemos que era uma prioridade que precisava ser dada, conversamos, levamos essa demanda ao governador, que determinou a Sejusel, não só a Sejusel e todos os outros órgãos que estavam envolvidos nessa demanda, como CEPOG, CEFIM, né, e COGES, e eu agradeço aos colegas secretários de cada uma dessas pastas pela disponibilidade, por entenderem a necessidade. E nós tivemos, graças a Deus, sucesso nesses repasses, e agora os agentes culturais vão ter 24 meses para fazer a execução dos projetos que foram apresentados, né? E a Paulo Gustavo ela é dividida em dois grandes eixos, né? O audiovisual e as demais linguagens, né? Então a gente teve repasses para o pessoal do audiovisual para fazer curtas-metragens, longa-metragens. Nós tivemos repasses para produção musical, clipes, CDs, enfim, né? Livros. A gente então teve uma gama, né, dentro do setor cultural que foi beneficiada com esse recurso. E isso nos deixa muito felizes porque nós sabemos que R$1 investido na cultura, ele se torna R$5, R$6 de arrecadação para o Estado, porque a cultura, ela move toda uma cadeia, né? A gente tem, por exemplo, para você fazer uma produção de audiovisual, um longa-metragem, você tem que contratar os atores, você tem que contratar roteirista, figurinista, tem que trazer esse pessoal para se hospedar, para fazer toda, né, a questão que está envolvida ali com a parte da produção de um filme. Então, são recursos que voltam para o Estado, né, que se tornam investimentos para o Estado de Rondônia. Existe um estudo, como eu disse, do Instituto Itaú, que fala que cada R$1 investido na cultura se torna R$6, né, de circulação de recursos na economia do Estado. Então, é uma política pública importante. Nós estamos agora trabalhando para planejar a execução da PENAB, que também temos um prazo muito exíguo, mas nós não queremos mais correr todo esse risco que nós corremos em relação a Paulo Gustavo. Né, isso já foi muito bem definido, muito bem traçado dentro da Secretaria, com planejamento, com diálogo. A gente vai conseguir fazer a implementação da PENAB agora, que é o Plano Nacional Aldir Blanc para o setor cultural. São mais recursos que serão investidos, né, pela União no Estado, e o Estado fazendo esses repasses aí para os agentes culturais, fazendo o resgate de pontos de cultura e dos pontões de cultura, fazendo a reforma de algumas unidades, de alguns teatros, de alguns locais onde são desenvolvidas atividades culturais. Então, é uma política bem abrangente, bem importante, e nós vamos dar a devida prioridade para que isso seja executado da melhor forma possível. E como você bem colocou, a cultura ela é prioridade para o nosso estado de Rondônia. Eu acredito que o diálogo tenha sido o mais positivo possível com os produtores culturais, bem como o senhor colocou aqui. Como é que o senhor vê essa situação do crescimento da cultura aqui na capital Porto Velho e nos demais municípios? Eu sei que o senhor já pegou a missão, né, recentemente, mas já deu para sentir mais ou menos assim como é que será o trabalho daqui para frente, juntamente com essa galera aí da cultura, como é que o senhor conseguiu visualizar assim já de início? Eliane, foi uma experiência muito positiva, inclusive, né? Nós estivemos no Fórum Estadual de Cultura, onde fomos discutir os próximos eixos, as próximas etapas e ações referentes ao plano decenal da cultura, né? A gente tem o plano estadual de cultura que dura 10 anos, né? Então são definidos eixos, estratégias, quais são as batalhas que nós vamos enfrentar, quais são as ações que o poder público, que o conselho, que os fazedores de cultura
terão que atravessar para que a gente possa implementar esse plano. E esse momento foi muito importante, porque lá a gente pôde discutir, eu pude colocar quais são as dificuldades do poder público em relação à execução das políticas públicas, eu pude entender quais são as dificuldades dos fazedores de cultura, porque é assim que a gente vai conseguir construir uma estratégia para fortalecer a cultura do nosso Estado. Cada um entendendo as suas dificuldades e cada um entendendo quais são as potencialidades, né, o poder público e a sociedade civil juntos, nessa simbiose, nessa busca conjunta de soluções, é que a gente vai conseguir construir um cenário propício para a cultura do nosso Estado. Então, nós podemos lá no fórum entender quais são essas demandas, a gente pôde acompanhar algumas produções que já foram feitas, né, alguns curta-metragens que já foram elaborados, com recursos, inclusive, do Estado, lá em 2016, 2018. Então, a gente vê que é um cenário bem propício, né? Nós temos agentes culturais extremamente talentosos no nosso Estado, nós temos pessoas que realmente se dedicam, que vivem da arte, que vivem da cultura, e a gente precisa fortalecer, né? Entender que a cultura ela faz parte do mecanismo de economia criativa, ela é importante para a sociedade e ela tem um fator econômico agregado. Então, se a gente trouxer todos esses aspectos para a discussão, a gente vê o quanto que a cultura é importante, né? Não só como fortalecimento da identidade de um povo, mas como fator cultural. É importante que a gente trabalhe nessa perspectiva. Muito bom. Secretário, o senhor está à frente da pasta há apenas 2 meses, né? Como está sendo a reestruturação da Sejusel e o que nós podemos aguardar agora para esse ano de 2025, que está apenas começando, secretário? Exatamente, né? Nós primeiro tentamos superar, apagar esse incêndio da Lei Paulo Gustavo, que realmente tomou muito o nosso tempo, tomou muito o trabalho da equipe, mas agora é o momento de sentarmos, de conversarmos, né? A gente tem conversado já com algumas coordenadorias, a gente tem conversado já com, principalmente passando para o governador, quais são as nossas demandas, as nossas necessidades, mas do ponto de vista administrativo, eu tenho que trabalhar com o que eu tenho hoje dentro da secretaria, né? E organizar essa equipe que está lá dentro. Então, a ideia hoje é organizar a casa, né, criar os fluxos, criar os procedimentos dentro da secretaria, implementar uma cultura de planejamento, né? A gente planejando, a gente consegue executar melhor, né? E não a gente fazer o contrário. Porque se eu gasto pouco tempo planejando, eu vou gastar muito tempo na execução porque eu não planejei direito. Então, você tem que, né, planejar, sentar, conversar com toda a equipe, implementar uma cultura de organização, de planejamento para que a gente possa entender quais são as dificuldades e, a partir disso, né, pensar nas soluções e lá na execução das políticas públicas a gente saber que, conforme foi planejado, a gente vai executar bem. Então, a ideia hoje é realmente de arrumar a casa, da gente trazer os servidores para entender esse novo momento, para a gente fazer essa organização e que a sociedade consiga sentir essa melhoria lá na ponta, que a sociedade consiga se sentir contemplada e que a gente consiga entregar as políticas públicas de juventude, cultura, esporte e lazer da melhor forma possível. E nesse pouco tempo, 2 meses apenas, trabalho está mal começando, mas muita coisa para se fazer, secretário. Eu tenho uma curiosidade aqui, eu quero lhe fazer essa pergunta porque, assim, quando nós recebemos uma missão de vida, nós sabemos que nós temos uma grande responsabilidade pela frente. Como foi o senhor receber esse convite, né, do Estado para poder estar à frente dessa secretaria tão importante para a Rondônia? Como é que o senhor recebeu, né, esse convite e como é que foi a sua reação, assim, logo de começo? Como é que foi? Nossa, vamos arregaçar a manga aqui para poder iniciar um trabalho positivo. Sabemos que não é fácil, mas como é que está essa expectativa? Como é que estão os seus anseios para o restante do ano? Liane, eu confesso que é um desafio grande, né? Um desafio enorme estar à frente de uma pasta que cuida de políticas públicas tão importantes, né, na juventude, da cultura, do esporte, do lazer. Realmente, quando o governador me trouxe para estar ali interinamente, né, eu fiquei muito, primeiramente, lisonjeado com o convite, né, por entender que ele viu em mim, de repente, a capacidade de tentar organizar a casa, da gente tentar trabalhar da melhor forma possível, de buscar a estruturação que a Sejusel precisa do ponto de vista administrativo, para que isso possa se refletir na melhoria dos serviços prestados. Então, eu me senti extremamente lisonjeado, mas, ao mesmo tempo, né, muito ciente das dificuldades, muito ciente de que não é uma missão fácil, né, e que eu só vou conseguir superar essas dificuldades com o apoio da sociedade civil, dos fazedores de cultura, da galera do esporte, dos nossos jovens, né, com o apoio também dos conselhos representativos aí de cada uma dessas classes e com o apoio principalmente dos nossos servidores ali dentro da secretaria. Então, é a gente entender
que há um contexto em que não é propício, né? Você chega num momento um tanto conturbado, um tanto delicado, mas em que você tem que enxergar lá no horizonte quais são as possibilidades, o que você pode fazer, né, junto com a equipe para trabalhar essas políticas dentro da secretaria e buscando também sempre esse diálogo, esse apoio constante. Então, em resposta à sua pergunta, eu fiquei muito lisonjeado, mas também muito, né, ciente do tamanho da responsabilidade, né? Porque não adianta a gente entender que é um espaço onde há uma responsabilidade muito grande se eu não for ciente dessa minha responsabilidade, né? Porque aí a gente começa a conduzir as coisas de forma leviana. Então, fui muito ciente dessa situação. O governador, tivemos uma conversa muito importante quando ele me convidou para estar à frente dessa missão, né? Ele me passou quais são as diretrizes, quais são as ordens, e a gente está aqui seguindo, né, a diretriz do governador e tentando implementar essas políticas aí ao longo desse exercício que, se Deus quiser, vai ser muito proveitoso para todo mundo. Secretário, suas considerações finais aos nossos telespectadores, algum recado especial para todos que estão nos assistindo? Então, deixar um recado especial aí aos nossos esportistas, aos nossos jovens, aos nossos fazedores de cultura, que nós estamos trabalhando firme, né? Nós estamos no momento de organização. Esse momento de organização e planejamento, ele vai denotar, num primeiro momento, uma percepção, as coisas não estão acontecendo, talvez haja uma sensação de que há uma dificuldade, mas é porque a gente precisa realmente planejar, a gente precisa organizar a casa. Não adianta eu chegar aqui hoje e fazer uma promessa, Eliane, para os nossos, né, para o nosso público-alvo, que são jovens, o pessoal do esporte, os fazedores de cultura, e falar, nós vamos fazer tudo, vamos resolver todos os problemas. A gente precisa entender quais são as nossas dificuldades, entender as formas corretas de superá-las, para que assim a gente possa construir e pavimentar um caminho de entregas, um caminho de resultados. Não adianta a gente chegar aqui e fazer promessas mirabolantes, né? Eu estaria sendo irresponsável se estivesse aqui falando para vocês que a gente vai fazer e acontecer, que tudo vai ser, né, vai sair para ontem. Não é assim. É um momento de organização, é um momento de preparar a casa, de pavimentar os caminhos, para que a gente possa realmente fazer uma entrega de qualidade das políticas públicas que são desenvolvidas pela Sejusel. Eu conversei com ele, com o Paulo Igor, secretário adjunto da Sejusel, ao qual eu agradeço imensamente por ter recebido o convite, de ter vindo aqui na Rondovisão. Quero também mandar um abraço e agradecer também a assessoria de comunicação da Secretaria, que sempre nos atende tão bem, e dizer que nós estamos aqui de portas abertas para a Sejusel no que for necessário. Muito sucesso nessa sua nova missão. Como eu lhe disse, não é fácil, a responsabilidade é grande, mas nada é impossível para aquele que realmente quer fazer acontecer e fazer a diferença. E eu sei que o senhor tem esse gás de querer fazer a diferença e com certeza muitas coisas boas estão ainda por vir no decorrer deste ano de 2025 à frente aqui da Sejusel.